Um ótimo dia a todos. Meu nome é Rodrigo e eu sou estudante de agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Também sou aluno de iniciação científica no Laboratório de Fisiologia Vegetal e Fisiologia Pós-Colheita de Produtos Hortícolas. E hoje nosso trabalho vai tratar sobre o desempenho de genótipos de batata durante armazenamento refrigerado, brotação e qualidade de fritura. Bom, primeiramente, o mercado brasileiro de batata processada está em franco crescimento. E a batata, ela é uma cultura predominantemente de inverno. Isso torna um desafio para a indústria de se ter batata o ano todo, somente a indústria de batata pré-frita, para fornecer para este mercado. Bom, o armazenamento refrigerado dos tubérculos, então, é realizado a fim de retardar a brotação e reduzir a perda de massa da batata, né? Ou seja, queremos prolongar o período de dormência, que é exatamente esse estado fisiológico em que há a inibição do crescimento de brotos, tá bom? Só que qual que é o porém? É realizado esse armazenamento para evitar o brotamento. Beleza. Só que o que acontece? Em temperaturas inferiores a 10 graus Celsius de refrigeração, a batata ela vai começar um processo chamado adoçamento, ou seja, vai ocorrer a conversão do amido em açúcares redutores. Esses açúcares redutores, eles vão realizar a reação de Maillard, que é a reação que ocorre entre açúcares redutores e aminoácidos. Eles vão reagir em alta temperatura e vão fazer com que haja um escurecimento dos alimentos e também um sabor mais amargo. Então, com isso, com esse armazenamento a baixas temperaturas, né, há esse escurecimento dos palitos de batata na hora que a batata vai ser frita. Isso não é ideal para a indústria. Diante disso, o nosso trabalho ele vai objetivou analisar o desempenho de diferentes genótipos de batata em condições de armazenamento refrigerado. Então, a metodologia consistiu em 4 cultivares de batata, a Belanita, Danic, Gravity e Maverick. Todas elas, foram armazenadas a 8 graus Celsius por 180 dias. E nós realizamos avaliações periódicas da brotação e da coloração pós-fritura da batata. Todos os tubérculos eles foram fotografados em intervalos de 30 em 30 dias. Nós fomos fazendo essas fotografias. Então, avaliou-se a brotação mediante fotografia dos tubérculos e a coloração pós-fritura. Nós também realizamos a fritura dos palitos e que foram submergidos a óleo vegetal, tá? Então, foi fritura em óleo. E nós avaliamos também a fotografia da coloração desses palitos pós a fritura. E isso foi determinado, esse escurecimento, conforme a tabela de classificação da USDA. Bom, os resultados. Quanto à brotação, a gente pode perceber aqui pela imagem que na horizontal nós vamos ter o período de tempo, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. E na vertical nós vamos ter o nome da cultivar, né? Então aqui a Belanita, a Danic, a Gravity e a Maverick. A gente percebe que as 4 cultivares elas apresentaram uma distinta brotação, né? Então isso vai revelar com que elas têm comportamentos metabólicos distintos também. A Belanita e Danic, elas duas apresentaram uma brotação intensa, tá bom? Todas elas iniciaram aos 120 dias, correto? Mas a Belanita e a Danic, aos 150 e 180 dias, elas evidenciaram uma brotação muito intensa, tanto em número de brotos quanto em tamanho desses brotos.
Já a Gravity, ela vai apresentar uma brotação mais moderada, como vocês podem perceber, tanto em número de brotos também, quanto o tamanho, né? Está bem menor do que o da Belanita e da Danique. Perfeito? E a Maverick foi a batata que foi a cultivar, na verdade, que apresentou o melhor comportamento pós-colheita em relação à brotação. A gente pode perceber que ela vai ter um menor tamanho de broto, tá bom? E também uma menor quantidade desses brotos. E principalmente um menor tamanho. Olha isso aqui, muito menor. Agora, em relação à coloração pós-fritura, a gente também percebeu uma característica distinta entre as cultivares e também percebemos que ela foi afetada conforme o tempo. Ou seja, conforme foi avançando o tempo, foi ocorrendo o escurecimento dos palitos quando a gente ia fritar. Beleza? Então tá. A belanita, ela foi a cultivar, novamente a gente tem aqui o tempo na horizontal e a cultivar na vertical. A belanita, ela foi a cultivar que apresentou uma coloração mais escura precoce, já que em 60 dias a gente já percebe uma coloração mais escura dos palitos, e isso se intensificou muito aos 180 dias, em comparação com as outras cultivares, notem só. Então, ela foi que apresentou a pior característica pós-colheita nesse sentido. O que a gente pode inferir aqui é que nessa cultivar, a essas temperaturas, né, de 8 graus Celsius, há um acúmulo de açúcares redutores que vão fazer a reação de Maillard e, portanto, ela vai ficar mais escura, né? Ou seja, há uma maior concentração de açúcar redutor nessa cultivar do que as outras três. Né? A Danique, a Gravity e a Maverick apresentaram já uma coloração mais clara pós-fritura, mesmo até os 180 dias. Então, diante do exposto, a gente pode concluir que o genótipo que expressou o melhor desempenho para a conservação pós-colheita foi a cultivar Maverick, em que houve uma menor formação dos brotos, né, e um menor escurecimento dos palitos. Gostaria de agradecer à Agência de Fomento à Pesquisa FAPEMIC pelo fomento à pesquisa no estado de Minas Gerais. Obrigado pela atenção de todos.